Olá, seja muito bem-vindo ao Profético com Café. Eu quero te convidar, antes de iniciar esse vídeo, a curtir esse vídeo, a nos seguir, a ativar as notificações, comentar esse vídeo, compartilhar o máximo de pessoas que você puder. Faça isso para que a palavra de Deus ela possa prosseguir para mais e mais pessoas, em nome de Jesus. Amém. Agora fica com o vídeo. Tchau, tchau. Shalom, meus amados, graça e paz, seja muito bem-vindo ao canal. Vamos começar antes de qualquer coisa, vamos começar a orar e agradecer ao Senhor por mais um dia. Meu Deus, eu quero te agradecer pela tua presença, eu quero te agradecer por ter nos livrado de coisas que aconteceram no decorrer do dia, no corre-corre do dia. O Senhor tem nos livrado, eu te agradeço pelos livramentos vistos e pelos livramentos não vistos. Pai, eu te peço, continua conosco, fala aos nossos corações. Espírito Santo, vem de forma poderosa sobre nossas vidas. Fala aos nossos corações. Envia anjos ao respeito. Cuida de nós, Senhor. Nos provê, o mínimo que seja, Pai. Nos provê de forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Toma aí seu cafezinho. Você possa tomar o seu cafezinho e ser abençoado aí. Tomar essa dose de energia, né? Vamos lá. 1 Samuel, hoje vamos ler 1 Samuel. A nossa leitura 107. Nós vamos ler 1 Samuel 25 a 27. 1 Samuel 25 a 27. Vou colocar aqui. 1 Samuel 5 a 27. Se você ainda não tem, você pode baixar nos comentários aqui, na descrição do vídeo. Você pode baixar esse plano de leitura anual, que é o plano de leitura anual da Zion Church. Você pode baixar e acompanhar o leitura por dia e assim está em dia, né? Se você está atrasado de alguma forma na leitura, corre atrás e vamos terminar o ano lendo a Bíblia toda e sendo ricamente abençoado. Vamos lá? 1 Samuel do 25 ao 27. Vamos lá? Capítulo 25. Samuel morreu e todos os filhos de Israel se juntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa, em Ramá. Davi se levantou e foi para o deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico. Tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e ele estava costeando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele era Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Era descendente de Caleb. Quando Davi, no deserto, ouviu dizer que Nabal costeava suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhe disse: vão ao Carmelo falar com Nabal e perguntar-lhe em meu nome como está. Digam àquele afortunado: paz para com você, paz
para a sua casa e paz para tudo que é seu. Soube que você está fazendo tosquia das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos. E nada lhe faltou durante todo esse tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles lhe dirão, portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão. A parte de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando. E Nabal deu a seguinte resposta ao servo de Davi: Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos são. Hoje em dia, os servos que fogem do seu senhor. Muitos são os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu não sei de onde vem? Então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegarem, disseram a Davi tudo o que Nabal havia falado. Então Davi disse aos seus homens que cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada e também Davi cingiu a sua. Cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do exército mensageiro para saudar o nosso senhor, mas ele o pôs a correr. No entanto, aqueles homens os têm sido muito bons e nunca fomos maltratados por eles e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Ele era como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. E agora, pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Então, Abigail pegou com toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostados, 100 caixas de passas e 200 pastas de figos, e pôs tudo sobre os jumentos. Então disse aos seus servos: Vão na minha frente, que eu vou logo atrás. Porém, ela não contou nada ao seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando no jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e os seus homens também desciam e ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito, com certeza, de nada adiantou ter protegido tudo o que este homem possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo o que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue se até o amanhecer eu não matar todos do sexo masculino que estão com ele. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Lançou-se aos pés de Davi e disse: Meu senhor, se a culpa recai sobre mim, permita que esta sua serva fale e escute as palavras. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome e a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva, não viu os rapazes que o Senhor mandou. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com suas próprias mãos. Que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor sejam como Nabal. Este é o presente que
Esta sua serva trouxe ao meu senhor, que ele seja dado aos rapazes que seguem o meu senhor. Perdoe a transgressão dessa sua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa do meu senhor, porque ele está travando batalhas do Senhor Deus, as batalhas do Senhor Deus. E que não se ache mal em meu coração durante toda a sua vida. E se algum homem se levantar para o perseguir e tirar-lhe a viga de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor seu Deus. Porém, a viga de seus inimigos, este a lançará fora, como se atirasse da cavidade de uma funda. E quando o Senhor Deus tiver feito a meu Senhor todo o bem que falou a seu respeito, e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então o meu Senhor não será motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito o bem a meu Senhor, então lembre-se dessa sua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência, e bendito seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Porque, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer o mal a você, se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer de sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que lhe havia trazido e lhe disse: volte em paz para sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi ao seu pedido. Abigail voltou para Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele bastante embriagado. Por isso, ela não lhe contou absolutamente nada até o amanhecer. Pela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, sua mulher lhe contou tudo. Então, o coração dele amorteceu dentro do peito e ele ficou como uma pedra. Passados uns 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça, sobre a própria cabeça dele. Então Davi mandou um recado a Abigail dizendo que desejava tomá-la por mulher. Os servos de Davi foram até Abigail, em Carmelo, e lhe disseram: Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua mulher. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que esta sua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. Abigail se dispôs imediatamente e montou o seu jumento. E ela, acompanhada pelas 5 moças que a serviam, seguiu o mensageiro de Davi, e a recebeu por mulher. Davi também havia tomado por mulher Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres. Saul tinha dado sua filha Milca, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, que era de Galim. Capítulo 26. Os Zifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: não é verdade que Davi está escondido no monte Acla, em frente a Jegmon? Então Saul se levantou e foi ao deserto de Zif, em busca de Davi, levando consigo 3.000 homens escolhidos de Israel. Saul acampou no monte Acla, em frente a Jegmon, junto ao caminho, porém Davi ficou no deserto. Quando ouviu dizer que Saul vinha à sua procura no deserto, enviou espias e soube que Saul, de fato, tinha chegado. Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul estava acampado. Viu o lugar onde dormiam Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército.
Saul dormia dentro de um acampamento, e o povo estava acampado ao redor dele. Davi perguntou a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem irá comigo ao arraial de Saul? Abisai respondeu: eu irei com você. Assim, Davi e Abisai foram de noite ao acampamento, e eis que Saul estava deitado, dormindo. A lança dele estava fincada na terra, perto da sua cabeça. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então Abisai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe que eu vá agora entravá-lo com a lança ao chão, com um só golpe. Não será preciso um segundo golpe. Davi, porém, respondeu a Abisai: não o mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Davi continuou: tão certo como vive o Senhor Deus, ele mesmo o matará. Ou chegará o dia da sua morte, ou, indo para a guerra, ele será morto em combate. O Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Agora, porém, pegue a lança que está perto da cabeça dele e o jarro de água e vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estava perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém viu, nem ficou sabendo, nem acordou. Todos dormiam, porém havia caído sobre eles um profundo sono, vindo da parte do Senhor. Quando Davi tinha passado para o outro lado, pôs-se no alto do monte, de maneira que havia uma grande distância entre eles. Então gritou para o povo e para Abner, filho de Ner, dizendo: você não vai responder, Abner? Então Abner respondeu: quem é você? Está aí gritando para o rei. Davi respondeu: você não é homem? E quem é igual a você em Israel? Então, por que não protegeu o Senhor, o rei? Porque alguém do povo foi até aí para matar o rei, seu senhor. Não é bom isso que você fez? Tão certo como vive o Senhor Deus, vocês merecem morrer. Vocês que não protegeram o seu Senhor, o ungido do Senhor Deus. Agora vejam onde está a lança do rei e o jarro de água que estava perto da cabeça dele. Então Saul reconheceu a voz de Davi e disse: é esta a sua voz, meu filho Davi? E Davi respondeu: sim, é a minha voz, ó rei, meu senhor. Disse mais: porque o meu senhor está perseguindo o seu servo? O que é que eu fiz? E que maldade se acha nas minhas mãos? E agora, ó rei, meu senhor, por favor, escute as palavras desse seu servo. Que é o Senhor Deus que o está incitando contra mim, que ele aceite uma oferta. Mas se são os filhos dos homens que estejam malditos diante do Senhor, porque eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como te dizendo, vá e sirva outros deuses. Agora que o meu sangue seja derramado longe dessa terra do Senhor, porque o rei de Israel saiu em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então Saul disse: pequei, volte, meu filho Davi, pois não mais farei mal, porque hoje a minha vida foi preciosa aos seus olhos. Eu tenho agido como um louco e cometi um erro muito grande. Davi respondeu: aqui está a lança, ó rei, que um de seus rapazes venha aqui pegá-la, e que o Senhor Deus recompense cada um pela sua justiça e lealdade, porque hoje o Senhor Deus o havia entregado nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra um ungido do Senhor. Assim como hoje a sua vida foi de grande valor aos meus olhos, assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor Deus, e que ele me livre de toda a angústia. Então Saul disse a Davi: bendito seja você, meu filho Davi, porque você fará grandes coisas e certamente será bem sucedido. Então Davi seguiu o seu caminho e Saul voltou para casa. Capítulo 27. Davi disse consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul. Portanto, não há nada melhor para mim
do que fugir para a terra dos filisteus. Isto para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel. Assim me livrarei das mãos dele. Davi se levantou e, com 600 homens que estavam com ele, foi até Aques, filho de Maoque, rei de Gat. Davi ficou morando com Aques na cidade de Gat, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi foi com as suas duas mulheres, a Ionã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Quando Saul foi avisado que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de perseguir. Davi disse a Aques: se encontrei favor em sua presença, dê-me um lugar numa das cidades do interior para que eu more ali, porque esse seu servo ficará morando com você na cidade real. Então, aquele dia Aques deu a Davi a cidade de Ziclag. Por isso, Ziclag pertence aos reis de Judá até os dias de hoje. Todo o tempo de Davi, que Davi permaneceu na terra dos filisteus, foi 1 ano e 4 meses. Davi ia com seus homens, e eles atacavam os Jezuritas, os Jersicas, os Amalequitas, porque estes eram os moradores da terra desde Quitelã, na direção de sul, até a terra do Egito. Quando Davi atacava aquela terra, não deixava com vida nenhum homem nem mulher, e tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos e as roupas. Então voltava e vinha para junto de Aques. Quando Aques perguntava: quem foi que você atacou hoje? Davi respondia: ataquei o sul de Judá, os sul dos Jeramelitas e os sul dos Queneus. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a Gate, pois dizia: para que não nos denunciem, dizendo: é assim que Davi fazia. Este era o seu modo de agir durante todo o tempo em que morou na terra dos filisteus. Aques confiava em Davi, dizendo: ele levou o seu povo de Israel a odiá-lo de verdade, e por isso será meu servo para sempre. Amém. Louvado e engrandecido seja o Senhor por essa palavra no dia de hoje. Que eu e você possamos entender a importância de sermos benevolentes e a importância de entender o propósito do Senhor todos os dias. E que não seja só uma simples palavra, e que seja uma regra de fé prática o cumprir da palavra do Senhor. Que a benevolência e a obediência, elas sejam coroa para a vida de cada um de vocês. E assim eu te peço, Senhor, venha agora o teu Espírito sobre cada um de nós e que possamos entender e compreender a tua benevolência. Que possamos entender e compreender as grandes coisas que o Senhor tem feito em nosso meio. Eu te agradeço, Senhor, por essas palavras. Eu te agradeço, Senhor, por esse dia maravilhoso. Fica conosco. Vem em nossos corações. Nos abençoa e nos guarda. Nos livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.